Essa história é de uma crueldade que não há nem palavras para descrever. O caso de hoje é o caso de Sorriso. Quando um filho perde um pai ou uma mãe, ele se torna órfão. Quando um companheiro ali, uma esposa, um esposo, perde um companheiro de vida, ele se torna viúvo ou viúva. Mas quando um pai perde um filho, quando uma mãe perde um filho, a dor é tão grande que nem há nome para isso. Antes de começarmos o caso, se você gosta de casos criminais, eu te convido a seguir o canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar e, é claro, comentar muito. Sou Renata Rodrigues e esse é o nosso Dedinho de Prosa. O crime aconteceu na madrugada do dia 24 para o dia 25 de novembro de 2023. Em Sorriso, Mato Grosso. Regivaldo Batista Cardoso, de 46 anos, era caminhoneiro e sempre deixava sua esposa cuidando de suas 3 filhas quando ele pegava a estrada. E naquela noite não foi diferente. O Regivaldo ligou para sua esposa no início da noite e conversou ali com a Cleci Calvi Cardoso, de 46 anos. E perguntou ali como estavam as filhas, como foi o dia, enfim, coisas rotineiras de um casal. O que o Regivaldo não imaginava era que aquela seria a última vez que ele falaria com a Cleci. Regivaldo e a Cleci eram pais de 3 meninas. A Meliane, de 19 anos, a Manuela, de 13 e a Melissa, caçulinha, de 10 anos de idade. O Regivaldo então se despediu ali das garotas e da sua esposa. As 4 foram dormir. Ao lado da casa da Cleci e do Regivaldo estava acontecendo uma obra e mais de 15 homens, segundo a polícia, estavam trabalhando no local. Até aí, nada de anormal. Mas dentre esses homens estava um com uma pesada ficha criminal. Seu nome, Gilberto Rodrigues dos Anjos, um homem de 32 anos de idade. Embora muitos homens estivessem trabalhando na construção, somente Gilberto dormia no local. Ele era uma espécie de caseiro da obra. Esse homem, que tem anjo no sobrenome, mas que é um verdadeiro demônio na terra, estava há cerca de 2 meses morando ali em Sorriso. E nesse tempo, ele vinha monitorando a família Cardoso. Como ele dormia no piso superior da obra, ele tinha uma ampla visão da casa da família Cardoso. E ele planejou tudo. Ele escolheu a data do dia 24 de novembro exatamente por saber que o Regivaldo estaria viajando para Cascavel a serviço. Após usar substâncias ilícitas, segundo o que ele relatou para a polícia, porque afinal de contas nada foi comprovado a respeito dessas substâncias, ele decidiu invadir a casa da família Cardoso pela janela do banheiro. Detalhe, havia cerca eletrificada na casa da família Cardoso. Até nisso ele foi minucioso e planejou muito bem o jeito que entraria na casa. Segundo ele, tudo isso que ele fez foi somente com o intuito de roubar. Mas as investigações revelariam uma motivação tenebrosa e cruel. A Cleci estava dormindo quando escutou um barulho muito forte vindo da direção do seu banheiro. Ela então levantou, acendeu a luz e deu de cara com o seu algoz. Eles entraram numa terrível luta corporal. O homem foi até a cozinha, pegou um objeto cortante e deu um golpe esgorjando a Cleci. Aqui vale uma explicação. Por muitas vezes nós utilizamos de forma errada o termo degolar. Degolar é somente quando há um corte atrás, na cervical. Na parte da frente ou na lateral, o termo técnico é esgorjamento. A Cleci então foi esgorjada com um corte profundo na frente do seu pescoço. A Meliane, a menina, filha de 19 anos, ao ouvir toda essa confusão e barulhos dentro da casa, acabou levantando. E a cena que ela viu foi devastadora. A sua mãe, com a mão no pescoço, tentando ali estancar o sangue. Ela então entrou em luta corporal com o Gilberto e ela conseguiu, em meia luta, tentando ali salvar sua própria vida, arrancar um tufo de cabelo do Gilberto. Ele esgorjou também a Meliane, que ficou com a mão esquerda tentando estancar o sangue, e na mão direita um tufo de cabelo, que ajudaria a polícia a descobrir o verdadeiro assassino dessa história. Essa história é de uma crueldade que não há nem palavras para descrever. Porque Gilberto, enquanto observava as vítimas tentando respirar, segurando ali com muita força o fôlego da vida, segurando o seu pescoço, ele violou mãe e filha ali na sala, enquanto a Manuela estava apavorada em um dos quartos e a Melissa, de 10 anos, também escondida no outro quarto, em pânico. Ao terminar o seu ato vil ali com a Cleci e também com a Meliane, ele foi até o quarto da Manuela. A garota estava escondida em pânico, a menina de 13 anos. Ele, antes de violá-la, também esgorjou Manuela, para que ela não gritasse, não conseguisse se defender
e não tivesse oportunidade nem de sobreviver ao seu ataque. Quando ele terminou seu ato vil, ele pegou a calcinha da garota e guardou no bolso como um souvenir. Ele então foi ao último quarto, onde Melissa gritava em pânico, em choque. Imagina a situação para uma criança de 10 anos ter que ouvir e assistir tudo isso. Ele não violou a Melissa, mas ele a estrangulou para silenciá-la para sempre. Segundo a perícia, as 4 lutaram muito por suas vidas. Elas lutaram bravamente e a casa era uma cena de filme de terror, toda banhada em sangue. Gilberto cometeu alguns erros no percurso. Perdeu um tufo de cabelo pelas mãos da Meliane e estava de chinelo, pisoteando a casa num verdadeiro banho de sangue, o que deixou também pegadas pela casa inteira. Depois ele retornou pelo local onde ele pulou e, através da janela do banheiro, voltou para sua casa. Tirou as roupas ensanguentadas, guardou tudo num container e, junto com as roupas, dentro de uma sacola de papel, a calcinha, a marca de seu crime. Ele guardou como lembrança. O Regivaldo, no dia 25, tentou falar várias vezes com a Cleci, com as meninas, ligou para o celular, não conseguiu contato com nenhuma delas. Ele, vendo que aquela situação não era normal, ligou para a polícia e pediu para que eles averiguassem ali o que tinha acontecido, se estava tudo bem. Porque até então ele havia entrado em contato com alguns vizinhos que não tinham visto as meninas naquele dia 25. A polícia foi até a casa, mas como o casal possuía 2 cachorros muito ferozes, eles não conseguiram entrar. A polícia verificou que o ar-condicionado da casa estava ligado e retornou para o Regivaldo dizendo que provavelmente estava tudo bem, porque o ar-condicionado estava ligado, então teria pessoas em casa e provavelmente não conseguiram ouvi-los por conta dos cachorros latindo. Mas nesse momento a família toda já estava sem vida. Já no dia 27 de novembro, Regivaldo alertando a polícia de que aquilo não era normal e os vizinhos também relatando não terem mais visto as 4, que também não fazia sentido, porque eram pessoas muito ativas que conversavam com todos na rua, a polícia foi mais uma vez ao local. Dessa vez eles abriram o portão para que os cachorros fugissem e eles pudessem entrar. Foi então que eles viram a pior coisa que poderia acontecer. Logo na entrada, muito sangue pela casa inteira. Ao entrar no corredor principal, que dava para os quartos, banheiro e cozinha, eles já viram caídas ao chão Cleci e Meliane. A Cleci estava de bruços, a Meliane de barriga para cima, com muitas marcas ali de defesa. Ela foi a que mais lutou por sua vida e pela vida da mãe e das irmãs. Marcas ali de golpes no rosto, no pescoço, no tronco, enfim, ela estava muito ferida. Mas na sua mão direita, o tufo de cabelo do Gilberto. Em um dos quartos, eles encontraram a terceira vítima, a Manuela, que também estava esgorjada e violada. E no último cômodo estava a Melissa, a criança de 10 anos, que foi estrangulada mecanicamente. Na cozinha, além de muito sangue, como todo o restante da casa, uma gaveta arrancada, o que levou a polícia à conclusão de que a arma do crime tinha sido retirada da própria residência. Desde o princípio, a polícia descartou o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, porque nada foi levado da casa. Inclusive, 3 celulares foram encontrados ao lado dos corpos das vítimas. Eles também observaram muitas pegadas de um chinelo, que tinha uma característica especial, pois estava deformado em um dos lados, tornando o chinelo quase que uma impressão digital, porque seria muito improvável que outros chinelos apresentassem o mesmo defeito no mesmo local. O doutor Bruno França Ferreira, que é o delegado responsável pelo caso, acredita que Gilberto seja uma espécie de predador em série. Inclusive, ele vinha fugido de um outro local, Lucas do Rio Verde, onde cometeu um crime semelhante. Ele entrou numa casa onde uma mulher estava dormindo, violou a mulher e depois esgorjou a mulher. Dessa vez, ele teve que acelerar as coisas. O delegado acredita que ele não quis, a princípio, atacar as meninas. Ele queria somente Cleci. Esse era o tipo de vítima que ele procurava, a mesma de Lucas do Rio Verde. Era uma mulher de meia idade, com as mesmas características. Cleci e a outra vítima eram muito parecidas fisicamente. As meninas foram um efeito colateral daquilo tudo, porque após atacar a mãe e as crianças acordarem, ele teve que dar fim da família inteira para não deixar pistas e nem testemunhas do seu crime. Assim que o delegado chegou à cena do crime, todos os pedreiros que trabalhavam na obra foram até lá. Por curiosidade, também por tentar ajudar, dizer alguma coisa, ajudar a elucidar o caso. Menos Gilberto. Ele ficou calado o tempo todo, na dele no canto.
Ao ser indagado pela polícia, ele disse não saber de nada e não ter ouvido nada, o que era quase impossível, porque os cachorros latiam e o barulho de uma luta corporal, já que a casa em obra era ao lado da casa dos Cardoso, era impossível de não ser escutado. O delegado, muito esperto, achou aquilo tudo muito estranho e pediu para ver o local onde Gilberto dormia. Ele relutou um pouco, mas teve que acabar levando o delegado até lá. Ao chegar ao local, o delegado observou ali que ele ficava no segundo piso e que tinha livre acesso ali de visão para a casa dos Cardoso. Ele então pediu para ver os pertences de Gilberto, mas o chinelo não estava entre eles. O delegado insistiu, Gilberto mostrou o chinelo e logo ficou comprovado que o suspeito era realmente Gilberto. Além disso, foram encontrados no container, no local onde ele dormia, as roupas ensanguentadas e também a calcinha da Manuela, a vítima de 13 anos. Durante a conversa, uma imagem foi crucial para o delegado Bruno fechar ali todo o quebra-cabeça. Gilberto, ao conversar com ele, num determinado momento ficou de lado. O delegado Bruno viu o tufo de cabelo faltando em sua cabeça. Era a peça que faltava para fechar o caso. Gilberto era o predador em série. O delegado Bruno então deu voz de prisão no mesmo instante ao algoz da família Cardoso. O delegado, em entrevista, ainda disse que ele é um homem extremamente frio, sádico e cruel, e que contou com riqueza de detalhes tudo o que ele fez, com uma espécie de satisfação na voz e no rosto, enquanto relatava todas as atrocidades cometidas contra aquelas 4 mulheres indefesas. O suspeito, então, foi autuado por homicídio qualificado e de 2 vítimas adultas, homicídio qualificado e de vulnerável com a menina de 13 anos e também homicídio qualificado contra a criança de 10 anos. Em 2024, o caso teve um pequeno avanço e Regivaldo teve uma certa esperança de que tudo fosse caminhar. O juiz determinou que o caso de Gilberto dos Anjos iria a júri popular, mas até ao término desse vídeo nenhuma data para o julgamento efetiva foi marcada. Regivaldo Batista Cardoso, viúvo e pai das meninas, continua aguardando por justiça. O Regivaldo ainda mora em Sorriso, mas não mais naquela casa.